Olá, pessoal, boa noite. Já estou vendo que temos aí uma galera já nos acompanhando. Agradeço a presença de todos vocês. Vamos aqui para o nosso para a nossa atividade constante, que é aquela coisa dos recados iniciais, né? Antes de eu começar. Então, eu coloquei aí para vocês, nesses recados, duas atenções. A primeira, que o chat fica habilitado durante a palestra apenas para que vocês enviem o nome e a matrícula. Depois a gente abre para pergunta. Para os alunos, para que possa valer horas de atividade complementar, é necessário que vocês assistam pelo menos 50% da atividade e coloquem aí no chat o seu nome completo e o número da matrícula. E aí tem um formato que vocês devem seguir, que é o nome, o hífen e a matrícula, para ajudar o pessoal a fazer, computar aí a presença de vocês. E para o público externo que está vendo a gente, não é preciso inserir nenhuma informação no chat. Se vocês desejam receber certificado de participação, é só enviar um e-mail para a extensão @fdsm.edu.br, o e-mail está escrito aí também nessa caixinha amarela que você está vendo, com o seu nome completo e a sua instituição de ensino de origem, tá? Bom, pessoal, ditas todas essas coisas, para aqueles que não me conhecem, que eu acho meio difícil, eu sou a Ana Elisa, professora da FDSM. Queria agradecer novamente a presença de todas e todas, agradecer também o pessoal do meu laboratório, que tem acompanhado aqui o ciclo de palestra e ajudado a divulgar, meus orientandos e o pessoal de fora que também acaba divulgando aí nosso trabalho. Essa aqui é a nossa palestra 7 do ciclo e é a penúltima. Nós já estamos chegando ao final dos nossos encontros. Mas eu tenho recebido todos os feedbacks de vocês, das atividades que vocês fazem avaliação, e para o semestre que vem a gente vai pensar uma coisa bem legal para a gente manter esses nossos encontros, mesmo que a gente esteja lá presencialmente na nossa casa. Porque eu sei que tem bastante gente que gostou desse formato, é uma forma de poder participar sem ter que se deslocar. Então, agradeço bastante aí vocês, tá? E hoje eu conto com a presença da, para mim, super querida Fernanda, é a professora doutora Fernanda de Araújo Fanger, Fer para mim, é professora do programa de pós-graduação em Direito e da graduação da PUC de Campinas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, ainda que num espaço muito curto de tempo, e sempre que a gente consegue, a gente se encontra de novo para conversar e trocar algumas ideias. E a gente se diverte bastante também, né, Fernanda? E a professora Fernanda vem hoje para conversar com a gente sobre um tema bastante interessante, que é o respeito aos direitos do preso e à pandemia. Então, professora, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, que eu sei, nesse período é bastante difícil. Aliás, você foi a única mulher que eu consegui arrastar para o evento. Todas as outras me pediram, pelo amor de Deus, para ficar para o segundo semestre. Então, eu te agradeço muito, porque eu sei das dificuldades e tudo mais. E fico muito contente de poder compartilhar esse momento aqui com você, viu, Fernanda? Fique à vontade, a palavra é sua. Ana, obrigada em primeiro lugar pelo convite, é sempre um prazer. Nessa época de pandemia, a gente conseguiu se ver mais do que normalmente, né? Foram as bancas, as palestras, então eu estou muito feliz. Queria te parabenizar pela iniciativa, que eu também tenho acompanhado esses módulos, esses encontros que você organizou. Estou achando muito bacana e queria te parabenizar por não parar. Eu falo para você, você é um exemplo, você não para. Eu só estou cansada e eu não saio do lugar que eu não estou conseguindo fazer nada. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de me sentir representada em você. Falo, eu não estou fazendo, mas ela está, então eu estou muito feliz. Queria cumprimentar todos e todas que nos acompanham essa noite. A minha ideia é falar um pouquinho sobre a Covid e o sistema prisional. É um tema que eu acho que
talvez todos já tenham pensado um pouco, né? Essa pandemia impactou na vida de todos nós e ela tem um impacto muito sério no sistema penitenciário e no preso. Antes de começar essa discussão, eu nem sei se eu cumprimentei as pessoas que estão me vendo, o fato de não ter cumprimentou, frente, né? Eu não sei, mas de qualquer forma, vou falar de novo. Se eu não cumprimentei, cumprimento, agradeço a paciência, a disponibilidade de guardar um tempinho aí nessa rotina tão bagunçada para a gente conversar. Acho que a rotina está bagunçada para todos nós, né? Então, alunos, professores, então eu sei que todos precisamos nos dedicar para conseguir fazer uma coisinha diferente. Então, vamos lá. Para que a gente pense um pouco sobre a relação da pandemia com o sistema prisional, eu acho fundamental a gente discutir um pouco e reconhecer o lugar do sistema prisional na nossa sociedade atual. A forma como a gente enxerga, a forma como a gente organiza esse sistema prisional tem tudo a ver com os efeitos que a pandemia vai produzir sobre ele. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o artigo 32 do Código Penal, ele menciona que existem 3 tipos diferentes de penas no nosso ordenamento jurídico, que são as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e a multa. Então, a gente tem essas 3 possibilidades de sanção. Só que o que a gente aplica majoritariamente é sempre a pena privativa de liberdade. Tanto que muitas vezes, até em sala de aula, quando você diz para alguém que existe uma pena de multa, e isso é uma sanção de natureza penal, as pessoas se assustam, porque é como se o direito penal tivesse ligado umbilicalmente à prisão. Pena é prisão, e tudo que é diferente de prisão parece que a gente nem reconhece. E existem outras possibilidades, só que a gente aplica majoritariamente a pena de prisão. O que é muito curioso, né? Porque essa pena ela é cara, ela é ruim e a gente continua aplicando. Aqui eu queria trazer um pouco, ainda nesse aspecto mais geral, algumas críticas à prisão, para que a gente possa entender exatamente o que ela significa. Tem um autor brasileiro, abolicionista, chamado Edson Passetti, que vai dizer que a prisão é um depósito de corpos. E é exatamente isso, né? Você amontoa corpos dentro de um lugar fechado e deixa eles lá até que as coisas se resolvam de alguma forma. Um outro autor também que eu gosto bastante, que se chama Luke Hussmann, ele também faz uma crítica bastante assertiva à pena de prisão. Na verdade, ele faz uma crítica ao sistema prisional como um todo, ao sistema penal como um todo, mas especificamente em relação à pena de prisão. E ele diz que o cárcere só se mantém até hoje porque a gente trata a prisão de uma forma absolutamente abstrata. Se a gente parar para pensar como essa discussão é travada até nas salas de aula, a gente vai perceber que a gente trata a prisão de uma forma abstrata, como se a gente não aplicasse essa pena a pessoas. E talvez justamente porque a gente trate essa pena de forma tão abstrata é que ela está consolidada e ela ainda se mantém, mesmo mostrando que está tudo errado. O Luke Hussmann ele vai dizer que a gente pensa na pena de prisão a partir da ideia de ordem, de segurança pública, do interesse geral, da defesa dos valores. Então, a partir desses conceitos, a gente entende que a pena é necessária e suficiente, mas a gente não pensa no real significado da pena para quem a sofre. A privação da liberdade, a gente está experimentando isso aqui. Por si só, ela já é um sofrimento muito grande. Hoje, nesse contexto da pandemia, em que a gente não pode ir para onde a gente quer, mas a gente está no conforto da nossa casa, com os nossos familiares, a gente já se sente absolutamente incomodado com isso. Imagine os presos que estão em um lugar absolutamente insalubre, afastado de todos os seus familiares, de todos os seus objetos de desejo, de tudo. Imagina o que é a privação da liberdade. Então, não é só simplesmente não poder ir e vir. É muito mais do que isso. Quando a gente pensa concretamente, ela é muito mais séria do que simplesmente não poder ir onde você quer. E isso eu acho que todos nós estamos começando a aprender. Além do preso ser privado do seu direito de ir e vir, ele, se tinha um emprego lícito quando a sua prisão é decretada, ele perde esse emprego.
ele perde as formas, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas ele não tem mais como prover o sustento da sua família. O que significa que todo mundo é afetado por essa privação da liberdade. Ele se separa da sua família. Ele é colocado num lugar estranho, com pessoas estranhas, e ele é obrigado a ficar lá por um bom tempo. Então, ele se afasta da família, ele se afasta de tudo aquilo que ele viveu e o que ele amou. É isso que representa a privação da liberdade. Se a gente pensar, além de tudo isso, a privação de liberdade também é uma pena que recai sobre o corpo do condenado. O corpo do sujeito também padece em razão da privação da liberdade. Isso porque ele sofre com a falta de luz, com a falta de sol, com a promiscuidade das condições sanitárias, com o odor, com a má qualidade das refeições, e tudo isso se acumula para deteriorar lentamente, ou às vezes até rapidamente, o corpo do sujeito que está preso. Sempre que eu converso com amigos que também trabalham com direito penal, todo mundo fala, né, que quando você entra na prisão, parece que a prisão ela tem um cheiro que é muito diferente. Sem contar o ambiente tal, que a gente pode ver, mas quem entra no sistema prisional, você sente um cheiro que é único, assim, né? E talvez seja o cheiro da sujeira, do pó e de tudo misturado, né? Então, é um cheiro muito característico, e a prisão, ela provoca doenças. Em situações normais, ela vai refletir sobre o corpo do indivíduo, não tem como ele sair melhor dessa experiência, seja psicológica ou seja fisicamente. O Luke Hussmann, por fim, ele vai dizer que a prisão ela é um universo artificial onde tudo é negativo, é um sofrimento desprovido de sentido. Por isso que a gente pode talvez pensar que a ideia de ressocialização ela não pode existir. Sou super contra esse termo, a gente tem que pensar um pouco a respeito disso, mas a ideia de que você entra nesse lugar para sair melhor, não dá. Né? Não dá, porque esse lugar ele não é social, não tem nada a ver com a vida em sociedade. É um lugar em que você vai sentir que está sofrendo mais do que você merece, e talvez por isso também, quando você saia da prisão, o sujeito volte a praticar crimes. Né? Talvez seja a resposta que ele está dando quando entende que ele está pagando um preço muito alto por aquele crime que ele cometeu. Então, somente a distância que a gente tem com os presos, somente o fato de pensarmos abstratamente na prisão é que pode justificar a sua existência. Né? A gente não conhece quem está lá. A burocracia, ela afasta os próprios operadores do sistema da responsabilidade da prisão. Né? O Luke Hussmann vai dizer que é como se fosse uma linha de produção. Cada um tem a sua tarefa. E, ao final de tudo, se produz um criminoso. Então, o juiz que só dá a decisão, ele fala, olha, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se o sistema prisional está ruim, o meu papel não é verificar isso, é entender se ele é culpado ou inocente, se ele é culpado, ele vai ficar preso. Então, todo mundo faz a sua parte, mas não tem a noção do todo. E talvez por isso não se responsabilize pela decisão que se toma. Então, queria só contextualizar, porque eu acho que qualquer oportunidade da gente criticar a prisão, ela precisa ser aproveitada, porque a gente tem dado uma força muito grande a algo que não merece. É como se a prisão ela fosse linda, né? Ela fosse pensada e tá tudo certo, e a gente continua reproduzindo esse modelo. Então, a gente tem que pensar que, em situações normais, a prisão não é boa. Queria trazer alguns números do sistema prisional só para comprovar essa minha ideia de que existe uma preferência pela privação da liberdade. Esses números, eles são super conhecidos, né? Eu vou passar bem rapidamente, mas é só para a gente ter uma ideia, assim, do problema e que vai culminar depois, vai implicar grandemente na questão da pandemia. Então, vamos lá. No nosso sistema prisional, os últimos dados que a gente tem são do Infopem, de 2017. Então, esses dados são desatualizados já, a gente tem mais presos do que isso. Mas esse último relato dá conta que a gente tem no nosso país em torno de 726 mil presos, para um total de 423 mil vagas. Então, a gente tem praticamente o dobro de presos do que de vagas. A nossa taxa de ocupação é de 171%. Então, aqui é uma primeira mostra dessa realidade.
33% dos presos não foram condenados definitivamente. E isso é muito sério, porque se a prisão é ruim para quem efetivamente praticou um crime, imagine alguém que pode ser inocente e que foi condenado e que está numa privação de liberdade. Para quê? Sendo que ao final essa pessoa pode ser absolvida. Então não faz sentido nenhum. A prisão provisória, na verdade, é um jeitinho que a gente deu para lidar com a morosidade do sistema penal como um todo, né? Como a sentença demora muito, a gente prende e depois vê o que dá. Então, 1/3 praticamente dessa população não precisava estar lá ainda, né? Então, a gente já tem muitos presos que não necessariamente são autores dos crimes que se imputam a eles. Entre 2000 e 2017, aqui no Brasil, a taxa de aprisionamento ela aumentou mais de 150%. Significa que os poderes constituídos ainda não entenderam a prisão como uma forma ruim de punir alguém. Esses índices de crescimento do encarceramento no Brasil são 7 vezes maiores do que em outros locais do mundo. Então, a gente sabe que a maior população de presos no mundo está lá nos Estados Unidos, e seguido da China e depois do Brasil, né? Nós estamos em 3º lugar. Só que nos Estados Unidos, especificamente, essa tendência ao crescimento, ela tem se estagnado, se prende um pouco menos, porque se percebeu que a prisão talvez não seja tão boa assim. Aqui no Brasil, não. A gente tem muitos presos e a gente continua com uma taxa de encarceramento muito grande. Então, a gente ainda não virou essa chave para talvez prender menos, para ver se as coisas dão certo. Entre os anos de 2007 e 2008, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, para analisar o sistema prisional brasileiro. Ela identificou vários problemas nesse sistema prisional e o principal deles se referia à superlotação. Então, eles disseram que a superlotação ela é a causa de vários outros problemas que acontecem lá dentro do sistema prisional. Mais recentemente, aqui também todo mundo sabe, mas eu queria traçar esse panorama, mais recentemente o STF, né, numa decisão liminar na DPF número 347, entendeu que o sistema penitenciário brasileiro está em um estado de coisas inconstitucional. A ideia de que ele não respeita nenhuma regra, nenhuma norma, ele não está de acordo com os documentos internacionais, ele não está de acordo com a Constituição, ele não está de acordo com a legislação infralegal, então ele desrespeita todas as normas possíveis existentes a respeito da prisão minimamente digna. Eu confesso, eu sempre uso, tem alguns textos que a gente lê e parece que fazem com que um mundo se abra, né? E tem um texto do professor Alvino, que era professor de criminologia da USP, falecido ano passado, e eu indico para os meus alunos, eu leio a todo momento, que para mim é a melhor definição do sistema prisional que alguém poderia dar. O texto se chama O Caos Penitenciário Seria Mesmo um Caos. Aqui, pessoal, sempre que a gente pensa no sistema penitenciário, é muito comum que a gente diga o seguinte, olha, a prisão ela está ruim porque ela está superlotada, porque ela tem problemas, mas se a gente consertar esses problemas, ela vai ficar boa. Então, eu não sei se isso é ingenuidade, não sei exatamente o que é isso, mas as pessoas acham que o problema está superlotado. Se você resolver essa questão, vai ficar bom. E aí o Alvino vai dizer assim, olha, quando eu chamo alguma coisa de caos, o caos ou ele vem da inorganização ou da desorganização. Então, o que significa isso? Quando o caos vem da inorganização, é porque alguma coisa é caótica porque nunca foi organizada. Pensando no sistema prisional, o sistema prisional seria inorganizado porque ele não foi pensado. E isso a gente sabe que não aconteceu, né? A pena de prisão, ela foi pensada ao longo dos séculos, né? A gente passou por várias formas de punição até que a gente chegasse na privação da liberdade, que foi considerada melhor do que todos os modelos anteriores. Eu acho que isso também é questionável. Mas a gente não teve, então, uma inorganização, porque a prisão ela foi pensada. Então, talvez, o problema da prisão seja a sua desorganização. Ela era boa,
ela foi desorganizada, por isso que agora ela está ruim. Mas quando a gente pensa um pouco, olha para trás, a gente não consegue identificar alguma crise que tenha desorganizado a prisão. A partir de que momento ela ficou ruim e quando ela era boa, né? Então, não dá para identificar também que o cárcere seja desorganizado, porque nunca aconteceu alguma coisa que o desorganizasse. E aí o Alvino diz que o sistema penitenciário, a única coisa que a gente pode concluir é que o sistema penitenciário ele não é um caos. Na verdade, o caos é o seu próprio sentido e a sua própria ordem. Se fosse um caos, talvez o prognóstico seria melhor. Ele é um caos, então podemos consertar até chegar a alguma coisa melhor. Temos o que construir. Mas não. Na verdade, ele já tem uma ordem, ele já tem um sentido. O cárcere é, na verdade, exatamente o que ele deveria ser. Ele é um lugar para a gente depositar os nossos inimigos. Então, o que parece caótico nele, na verdade, é programático. Então, essa definição, eu sempre menciono ela, mas para mim faz todo sentido. Se ele não se desorganizou, se ele foi pensado, e aí? O que está faltando para ele se acertar? Não, ele não vai se acertar, porque para esse propósito do cárcere, apesar dele não ser explícito, mas para esse objetivo de colocar os inimigos, fazer com que eles padeçam e se afastem da sociedade, o cárcere está cumprindo a sua missão. Então, ele é exatamente o que ele deveria ser, ele é exatamente o que ele foi pensado para ser. Isso leva a gente a perceber que a política adotada pelo Estado em relação aos presos é uma necropolítica. Necropolítica significa a política da morte adaptada pelo Estado. Então, a ideia é que o sistema carcerário ele tem como regra a necropolítica, ele tem como regra afastar e matar os inimigos. Isso pode ser assustador, pessoal, não sei, talvez, mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que é exatamente isso que o sistema prisional faz. Você coloca lá pessoas que você não quer e você está acabando com a vida delas de uma forma ou de outra. Ou elas vão ser mortas em razão das doenças, ou elas vão ser mortas em razão de brigas entre os próprios presos. Então, alguma coisa vai acontecer e isso não é exceção, isso é a regra. Pessoal, quando a gente pensa... Estava até conversando com um amigo meu, na verdade estava assistindo uma aula de um amigo meu, e muito do que eu vou falar daqui para frente tem a ver até com as considerações desse meu amigo, que é o Bruno Chimizo, que é vice-presidente do IBCCRIM e também defensor público, mas ele até comentava que ele deu uma entrevista a Folha, não sei, algum jornal, e embaixo da entrevista apareciam sobre a Covid e o sistema prisional, e abaixo da sua entrevista apareciam vários comentários dizendo o sistema prisional ele tem que todo mundo tem que pegar Covid, todo mundo tem que morrer, é melhor, é menos gasto para o Estado. Pessoal, só que o pior é que esses comentários eles não são excepcionais. Eles são a regra. E aí aparece alguém falando, olha, mas vamos pensar na dignidade do preso. Leva para sua casa, abraça, né? Então, esse tipo de cultura que a gente tem. E essa cultura, ela é do Estado e ela é da população. Então, não se respeita o preso como uma pessoa. Ainda que ele tenha feito uma coisa errada, eu não estou falando que ele é santo, que tem que abraçar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a punição ela tem que ser escolhida de uma forma racional, de uma forma inteligente e de uma forma que respeite a dignidade da pessoa humana. Você colocar a pessoa num depósito para que ela morra e você naturalizar esse comportamento, me parece que é muita falta de humanidade, né? Mas vamos lá. Então, traçando esse panorama mais geral do sistema penitenciário, vamos pensar na relação desse sistema com a Covid-19, com essa pandemia que a gente está vivendo. A Organização Mundial de Saúde, ela, em um dos seus relatórios, mencionou que as pessoas encarceradas, elas estão mais expostas ao risco da doença. E isso é muito evidente. Mas as condições de encarceramento no Brasil fazem com que o sistema penal ele seja uma bomba relógio e em algum momento ele vai se tornar o epicentro da doença. Então, isso é um pouco desanimador, mas não dá para ser diferente. A gente vai perceber que não dá para ser diferente. Então, vamos pensar o que torna o sistema prisional tão perigoso assim
para que a Covid-19 se alastre dentro dele? Em primeiro lugar, a superlotação. A superlotação, ela é um obstáculo muito importante a impedir, né, que a doença se alastre. Todas as medidas que a gente tem visto sendo adotadas, sendo recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, sendo adotadas de forma mais tranquila ou não pelos estados, tem a ver com distanciamento social. Então, o distanciamento social ele é fundamental para evitar a contaminação. Como é que a gente vai fazer distanciamento social em um sistema prisional que tem praticamente o dobro de presos para cada vaga? São, mais uma vez, 726 mil pessoas presas para 423 mil vagas. Que distanciamento social você vai fazer num lugar como esse, em que os presos eles se amontoam em celas apertadas, que não respeitam os limites estabelecidos pela Lei de Execuções Penais, eles dormem nos mesmos colchões. Então, a superlotação faz com que a doença se alastre com muita facilidade. Segundo ponto, que eu acho que é um facilitador muito importante para que a Covid-19 se alastre dentro do sistema prisional: a falta de atendimento de saúde. Aqui, pessoal, a legislação, ela traça as normas relativas ao direito do preso à saúde. Existe uma portaria interministerial, que é uma portaria do Ministério da Saúde e da Justiça, que é a portaria 1777 de 2003, que instituiu o Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. A gente tem também as regras da LEP, que disciplinam o direito do preso à saúde. De todo modo, essas regras elas não são cumpridas. Então, ainda que eu tenha no papel a garantia do direito à saúde, nas situações concretas, esse direito não é respeitado. De acordo com dados do Infopem, dados oficiais do Estado, 67% das pessoas custodiadas estão presas em unidades que contam com um módulo de saúde. Pessoal, o que acontece? É possível, vamos lá. Talvez, então, vamos confiar nos dados oficiais. 66% têm acesso à saúde. Então, a gente tem praticamente 30%, um pouquinho mais, que não têm acesso à saúde. Desses 60 e poucos por cento que têm acesso à saúde, muitas vezes a equipe de saúde está desfalcada. Então, ela deveria ter um médico, um dentista, um enfermeiro. Muitas vezes tem um profissional só que se desdobra para atender a toda aquela população. Então, esse atendimento de saúde, ele é muito deficitário. De acordo com dados do Estado de São Paulo, especificamente, por ano, cerca de 1.000 presos morrem no sistema prisional por falta de atendimento médico, e a doença que mais mata é a pneumonia, que tem tudo a ver com a Covid-19. Né? Então, isso já mostra que a situação ela é bem temerária. Então, vamos lá. Falei da superlotação, falei da falta de atendimento à saúde, que são estopins, né, para que a doença se alastre dentro desse sistema. E aí, vou falar uma coisa pior ainda, que algumas comunidades também vivem essa realidade. Os presos não têm acesso a produtos de higiene, eles não têm acesso a produtos de limpeza, e muitos deles não têm acesso à água. Como você vai fazer? O distanciamento social não dá para fazer, a gente já viu. Então, vamos tentar cumprir regras mínimas de higiene. Não dá. O Estado não fornece produto de higiene e de limpeza, isso não tem. E ainda que existam decisões no sentido de que não pode haver racionamento de água nos presídios, é muito comum que alguns presídios tenham água 2, 3 horas por dia. No restante do dia, os presos ficam sem acesso nenhum à água. Geralmente, quem leva aos presos esses itens de higiene e de limpeza são seus familiares, tentando suprir aí com essa falta do Estado. Acontece que em muitos estados as visitas foram suspensas. As visitas dos familiares e a entrega do jumbo, né, que são os mantimentos, os produtos de higiene e de limpeza, foi proibido em muitos estados. O que significa que esses presos estão lá dentro e não têm acesso a nada do que a família poderia levar a eles.
Então, a gente tem presos superlotados, esmagados, sem água, sem produto de higiene e sem acesso à saúde. Aí, pessoal, muita gente pode pensar, né? Partindo aí desse discurso necropolítico, muita gente pode falar, que morram todos os presos, é melhor, não vão dar gasto para o Estado, aquele blá 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 que muita gente fala, né? Só que, pessoal, ainda que você pense assim, ou ainda que alguém pense assim, não dá para negar que a prisão, ela não é isolada da sociedade. Não tem, ainda que você queira, como colocar uma bolha no sistema prisional e impedir qualquer forma de contato dos presos com a sociedade que está em liberdade. Se a gente parar para pensar, o Poder Judiciário continua decretando prisões. Então, é possível, por exemplo, que alguém esteja contaminado pela Covid-19, seja preso, vamos pensar que ele está assintomático, aí ele não vai ser isolado de maneira nenhuma. Então, ele entra na prisão, ele vai passar doença para vários outros presos. Existem pessoas saindo do sistema prisional todo dia, em razão do final do cumprimento da pena. Não tem o que fazer. Se a pessoa termina de cumprir a pena e o sistema já está superlotado, você tem que tirar ela do sistema prisional. Então, aquele preso que eventualmente foi contaminado dentro do sistema, ele vai sair. Os agentes prisionais são pessoas que trabalham no sistema penitenciário, mas que retornam à sua residência para descansar, para ver sua família e tudo mais. Se esses agentes se contaminam num ambiente como esse, eles também vão sair e vão contaminar seus familiares, que vão contaminar os colegas de trabalho e tudo mais. Os presos trabalham, muitos presos trabalham. Alguns estados até têm chamado os presos para trabalharem na confecção de máscaras, que é uma necessidade agora, né, nesse momento da pandemia. E aí, pessoal, dá para perceber que não tem como isolar o sistema penitenciário. Ele está na sociedade, ele faz parte da sociedade. As pessoas entram, as pessoas saem. Então, se a doença... não adianta pensar, deixa acontecer lá que vai matar todo mundo. Vai matar quem está dentro e quem está fora. Isso não tem como negar. Então, não adianta a gente minimizar esse problema, porque esse problema é de todos nós, né? Existem alguns dados, o DEPEN, né? Ele tem diariamente fornecido dados a respeito da contaminação pela Covid no sistema penitenciário brasileiro. Aqui, pessoal, já vou até dizer, se a gente sabe que os dados das pessoas que estão em liberdade são absolutamente subestimados, imagina da população presa. Então, só para vocês terem uma ideia, esses dados são de hoje. Pelos dados de hoje de manhã pelo menos, né? São 1.383 infectados no sistema prisional, com 45 mortes. Aí você fala, não, lá tá tudo controlado. Só que, pessoal, foram feitos 5.384 testes, numa população de quase 800 mil pessoas. Então, assim, por que eles não estão contaminados? Porque eles não foram testados. Em um presídio em Ohio, só para vocês terem noção, os governantes lá do local decidiram fazer uma testagem em massa dos presos que estavam nesse presídio. E eu estou falando, pessoal, de um presídio norte-americano. Não que os Estados Unidos respeitem o direito do preso, muito longe disso, muito pelo contrário. Mas essa situação de superlotação, de promiscuidade, ela não é tão comum lá quanto é aqui. Mas lá, nesse contexto, foram testados todos os presos de uma unidade prisional, 80% estava contaminado pela Covid-19. Então, imagina se a gente fizer uma testagem em massa aqui. Então, não tem presos contaminados porque não se faz a testagem. Não tem o que discutir. Existem alguns dados que têm indicado, são dados não oficiais, que o Brasil é o segundo maior país com mortes por Covid dentro do sistema prisional. Então, essa é a expectativa, né? Apesar dos dados mostrarem que a gente tem 45 presos, o que se estima é que nós somos o segundo país em número de presos contaminados pela Covid. Então, a situação é muito mais grave do que parece. Mas daí vamos pensar, olha que caos, tudo complicado. Então vamos tentar entender quais foram as políticas públicas idealizadas pelo nosso governo para combater essa situação. A gente já percebeu que a prisão ela é problemática, todas essas prisões, todos esses problemas da prisão fazem com que ela seja uma bomba relógio para a disseminação da Covid.
Então, lá é um lugar com o qual a gente tem que se preocupar. Então, o que o nosso poder público faz? Então, vamos pensar assim na preocupação que eles têm. O CNJ, ele editou no dia 18 de março a resolução número 62, em que se fazem recomendações aos magistrados. Então, essa resolução do CNJ, ela recomenda que a prisão de pessoas do grupo de risco seja reavaliada, desculpem, para que se evite a prisão de pessoas que praticaram crime sem violência ou grave ameaça, para que se promova a saídas mais prolongadas das pessoas que estão já em regime semiaberto. Então, essa resolução, nem vou falar tudo aqui, mas ela traz várias recomendações positivas para tentar facilitar de alguma forma a saída da prisão ou evitar a entrada na prisão para que as pessoas não se contaminem. Só que, pessoal, acontece que os juízes, eles não têm respeitado essa decisão. Eu não sei se vocês viram, eu vou até ler um pedacinho, porque eu acho que eu não consigo reproduzir uma coisa tão boa assim, sabe? Um juiz, depois já dessa recomendação do CNJ, ele proferiu uma decisão sobre os astronautas. Eu não sei se vocês viram isso. Mas ele fala assim, ó, diante dessa recomendação, foi impetrado um habeas corpus por um preso, alegando que, em razão da situação da pandemia, ele estava pedindo a liberdade para evitar a sua contaminação e tudo mais. Era isso. Então, ele estava pedindo para que ele pudesse cumprir a sua pena em regime de prisão domiciliar em razão da pandemia. O juiz falou assim, espera um pouco. Eu tenho que ler, pessoal, porque eu não tenho essa imaginação. Ó. Aqui. A questão relativa ao Covid-19 tem sido alegada de forma tão indiscriminada que sequer merecia análise detalhada. Isso diante da recomendação que eu já falei, né? Dos cerca de 7 bilhões, dos habitantes da Terra, 7 bilhões, sei lá o quê, apenas 3, que são os ocupantes da Estação Espacial Internacional, por hora não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado coronavírus. Importante lembrar que os que estão há menos tempo, fora do planeta, desses 3 que ele mencionou, saíram daqui em 25 de setembro. Então, esses não têm risco em relação à pandemia. À exceção dessas 3 pessoas, dos 3 astronautas que estão lá no espaço, todos os demais estão sujeitos a risco de contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à Terra no princípio de setembro de 2019. Portanto, o argumento de risco de contaminação pelo Covid é improcedente e irrelevante. Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais como o príncipe Albert de Mônaco, o príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de sucessão ao trono, o presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre, etc., foram contaminados e estão em tratamento. Então, aí ele fala que, em razão de tudo isso, lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a evidente e sério risco e, mesmo com equipamentos de proteção, são infectadas pelo Covid-19. Então, assim, todos, à exceção dos 3 acima mencionados, estão em efetivo risco, daí porque esta liminar fica indeferida. Pessoal, o CNJ recomenda que, de alguma forma, tente-se tirar pessoas do sistema penitenciário nesse momento. E o juiz vai dizer que todos os que estão na Terra correm um risco de pegar a doença, menos os astronautas que foram para o espaço. Né? Parece muito insensível. E é verdade mesmo, né? Acabei de ler a decisão. No dia seguinte dessa resolução do CNJ, que recomenda o desencarceramento das pessoas de risco e tudo mais, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública,
e na época estavam à frente desses ministérios o Mandetta e o Moro, eles editaram uma portaria sobre como tratar os presos na situação de pandemia. Pessoal, é a portaria interministerial número 7. Essa daqui eu também vou dar uma olhada, porque é uma coisa assim. São, entre outras coisas, nessa portaria se diz que os presos devem ficar em regime de isolamento. Só que, pessoal, em celas superlotadas, como que eles vão ficar em celas isoladas? Não tem isso no sistema prisional. Eles falam, olha, na falta dessa possibilidade, os presos eles têm que ser envoltos em cortinas, permitindo assim que eles se distanciem das outras pessoas. Pessoal, vocês conseguem imaginar todos os presos com cortinas? E a ideia é que essas cortinas elas devam ter um espaço, deixa eu até confirmar, acho que de 2 metros, é um raio de 2 metros, alguma coisa que, na verdade, é quase que incompatível com a quantidade... Não é quase que incompatível, é incompatível com a quantidade de presos que tem numa cela. Então, a ideia é essa, eles recomendam isolamento, que os presos fiquem em celas diferenciadas, isolados dos demais, que os grupos de risco sejam isolados daqueles que não são do grupo de risco, para usar máscara. Eu queria achar, eu não grifei e fui boba, porque eu queria achar o negócio da cortina, sabe? Mas depois, portaria interministerial número 7. Mas se vocês olharem, pessoal, não se fala nada, sabe? Você vai colocar uma cortina, e quem vai lavar a cortina se não tem água? Não adianta nada você colocar uma cortina que não pode ser lavada. Imagina as pessoas andando envoltas em cortinas. É uma coisa assim muito louca, muito louca. Então, essa recomendação ela foi muito criticada, porque ela não faz sentido. Eles jogam recomendações ou jogam ideias que são absolutamente incompatíveis com a lógica de organização do sistema prisional e não falam como que essas medidas vão ser realizadas concretamente. Então, a gente tem o caos. Mas não para por aí. Porque, na sequência, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, também o encarregado desse ministério à época era o Moro, ele encaminhou ao DPEM um pedido ao CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, para que os presos fossem colocados em containers. Tudo bem, pessoal? Aí, container de caminhão, não é container assim moderno, com ar, sei lá, não sei se tem container moderno. Eles recomendaram que o CNPCP autorizasse a prisão de presos do grupo de risco e presos que entravam no sistema prisional em containers, 10 a 12 presos nos containers. Só que, pessoal, essa medida ela já foi declarada ilegal em 2010, porque isso já foi feito no Espírito Santo. E outra, pessoal, container é assim, pensando assim, muito delicadamente, o container, na melhor das hipóteses, ele é quente e claustrofóbico. Então, nem Fernanda, desculpa, eu sei que eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, tá? Mas parece piada, não parece? Como é que você fala, olha, vamos colocar no container? É uma coisa assim que não vai. No final das contas, talvez pela repercussão, porque daí pegou muito mal, o CNPCP vetou esse pedido, né? Então, entenderam que os presos não podem ficar no container. Mas, se talvez não tivesse tido muita repercussão, a ideia ia passar. Então, assim, pessoal, só para mostrar um pouco o que é o nosso sistema, como ele se organiza como ele representa um risco para a disseminação da Covid e como o nosso poder público tem atuado para evitar que isso aconteça. Então, a gente está percebendo que, assim, é uma necropolítica mesmo, né? Esse lugar, ele é feito para matar, ele é feito para deixar as pessoas lá e ninguém está preocupado. As medidas, elas vêm e elas são desencontradas, elas são estranhas, elas ferem a dignidade do preso, então elas também não fazem sentido. Só para não sei, não vai desanimar, vai, mas só para dizer o que fazer, né?
Pessoal, a única possibilidade, por mais que muita gente não goste disso, eu até gosto, até concordo, mas a única medida para evitar que nossos presos morram em razão da Covid, que contaminem e que haja uma contaminação em massa dentro e fora dos presídios, é o desencarceramento. Lógico, eu não estou falando assim, o cara matou a filha, sei lá, não estou falando do desencarceramento de todo mundo, não é isso. Mas talvez a gente possa pensar, inicialmente, nesse momento de pandemia, em desencarcerar os presos provisórios, por exemplo. Eles não têm uma condenação definitiva, por que eles estão lá? Talvez pessoas que praticaram crimes mais leves, que já estão no final do cumprimento da sua pena. Então, se você não diminuir a quantidade de pessoas que está presa nesse sistema, não tem o que fazer. Não tem como evitar que essa doença se alastre. Então, pessoal, é isso, né? É uma reflexão meio, assim, não é muito positiva, não é muito astral, mas é só para dizer do que é. É assim. Meu Deus, que desespero, Fernanda. E o pior, quando você falava assim, vocês acham que isso é ruim? Peraí que tem um negócio pior. Meu Deus, eu tô rindo de nervoso mesmo. Eu acho que quem ficou vendo a minha cara durante a tua fala deve ter se divertido, porque eu fui meio esquisita aqui. Bom, Fernanda, não tenho nem o que falar. Muito obrigada pelos esclarecimentos aí. Quando a gente começa a de fato prestar atenção na conjuntura e na repercussão da conjuntura. Acho que você traz para nós alguns elementos extremamente relevantes. Dois principais deles aí, que são pontos para a nossa reflexão, é a questão da necropolítica, que eu acho que você traz ela de uma maneira muito especial e direta, e o fato de que o sistema carcerário não está apartado da sociedade, né? É uma falsa compreensão quando a gente acha que porque a pessoa está presa dentro de um lugar, ela não está fazendo parte nem se relacionando com a sociedade, muito pelo contrário. Eu queria abrir aí para perguntas do pessoal, e enquanto eles vão se mobilizando para fazê-las, eu tenho aqui também uma pergunta para você, mas uma pergunta de dados. Se você não tiver esse dado, se você puder conversar comigo sobre isso, eu agradeço. Quando a gente tem dados de qual percentual prisões tornando prisões efetivas, porque quando você fala para mim dos 33%, quanto desse 33% acaba de fato depois sendo condenado e deve ficar mesmo no sistema prisional? Porque aí na minha cabeça também vem uma outra situação. Quando você fala da superlotação dos 170%, o pessoal não pode imaginar que é uma superlotação equitativamente distribuída. Né? Então, a gente tem alguns lugares em que a superlotação chega a 300% e outros que talvez a gente até tenha uma lotação de 100% ou um pouco menos, que isso também vai dificultando a própria atividade dentro do sistema carcerário. Mas essa é uma dúvida que eu tive, porque 33% para mim, que não sou da área, me soa um número muitíssimo grande de prisões preventivas, né? E poderia ajudar bastante nessa liberação mesmo do próprio sistema carcerário. Se é que, agora eu também estou em dúvida, se é que existe uma possibilidade em falar de liberação quando a gente pensa na discussão da necropolítica. Então, se você puder conversar um pouquinho disso comigo, eu te agradeço. Já tem aqui uma pergunta também chegando, eu vou fazendo aos poucos com você, tá bom? Tá bom. Ana, você sabe que esses dados do sistema penitenciário, eles são do Infopem, e são dados oficiais. E os dados oficiais, eles são, não vou dizer que são pouco confiáveis, mas eles não necessariamente representam a realidade. Né? É muito difícil fazer pesquisa dentro do sistema prisional. Então, o que a gente tem, na verdade, são esses dados que são oficiais. Eu não tenho, o Infopem não tem, o relatório do Infopem não traz essa informação. Eu não sei se existe algum estudo específico que tente dizer quantas dessas pessoas efetivamente são condenadas ao final. Os dados do Infopem não trazem nenhuma informação a esse respeito. Mas você sabe que eu até queria falar uma coisa, essa prisão provisória ela é tão naturalizada
que às vezes até a gente se confunde. Assim, eu vou aqui falar de um caso polêmico, aproveitar que quando a gente não vê as carinhas de interrogação das pessoas, a gente fica talvez mais à vontade. Mas eu me lembro, em vários momentos, assim, em que se discutiu em sala de aula o caso lá do goleiro Bruno. É um caso que, geralmente, ele tem uma repercussão midiática muito importante, né? Então, toda vez que se toma alguma decisão, isso acaba sendo veiculado na mídia e meus alunos acabam trazendo essa discussão para a sala de aula. Ah, mas ele foi contratado por um time, ele progrediu de regime, mas ele praticou um homicídio, como é que ele progrediu de regime? E toda essa discussão. E aí eu digo assim para eles, eu falo, olha, eu não sei se ele é culpado, porque ele não foi condenado definitivamente. Então, assim, a gente se revolta com o fato da pessoa ter o direito à progressão, quando, na verdade, essa pessoa não deveria estar presa, porque o processo não acabou. Olha como as coisas são. A gente está falando de um crime de homicídio, e o homicídio ele tem preferência no julgamento. Então, ele demora, em tese, menos do que os demais. Eu acho que esse caso aí, que envolve o goleiro Bruno, já tem mais de 12 anos. E até hoje a gente não tem uma decisão definitiva. Então, a lógica das coisas parece até que se subverte, né? Você fala, por que essa pessoa está tendo direitos? Mas, na verdade, ela ainda não foi condenada definitivamente. Isso é muito assustador. Então, a gente foca na pessoa presa e não foca no sistema como um todo. O mínimo que a gente tinha que ter nessa altura do campeonato era uma condenação definitiva, né? Era uma resposta do Estado, dizendo se ele é culpado, se ele é inocente, e acabou. A gente não tem isso. Aí, imaginem, eu não sei, né? Mas estou pensando, imaginem que ao final desses 12, 13 anos de prisão, sei lá, por acaso ele é absolvido. Por acaso a vítima aparece viva. Sabe essas coisas? Tudo pode acontecer, né? A gente não sabe, tudo pode acontecer. E aí imagina o que essa pessoa perdeu. Então eu fico pensando nisso, assim, eu tenho que ser muito cuidadosa, principalmente quando a gente pensa em prisões preventivas, em prisões provisórias de qualquer natureza, porque elas podem estragar a vida da pessoa e no final a gente pode ter uma resposta de que essa pessoa nunca fez nada. Então é muito complicado, né? Muito obrigada, Fernanda. Fernanda, tá vendo que aí do seu lado tem uma barra cheia de comentários? Ou não? Não Então, vejo nada. então tá, deixa que eu vou ler para você aí, que eu já tenho uma pergunta aqui do Luiz Felipe e depois eu tô esperando a Júlia. O Luiz Felipe medo de me mexer. Não, então não mexe. O Luiz Felipe perguntou assim: Fernanda, boa noite. Tem duas perguntas aqui, elas são grandes, tá? O que você pensa sobre o aumento de pena para o crime do artigo 268 do Código Penal ou sobre a criação de novos tipos penais, inclusive por meio de lei penal ou excepcional, faltou um P aí, para criminalizar quem incita e promove grandes manifestações ou aglomerações de pessoas em tempos de isolamento social? É possível minimizar os riscos à saúde pública por meio da criminalização? Aliás, é possível proteger algum bem jurídico através do direito penal? Eu vou deixar você responder essa e depois eu faço a outra que é grande também, tá? Tá bom, deixa eu achar o artigo 268, porque eu não sei nem meu nome de cor nessa altura do campeonato, né? Deixa eu olhar. 268. Estou muito tecnológica. De determinação do poder público destinado a impedir a introdução de propagação. Beleza. O que acontece? Quando a gente... Tem muito a ver em como eu enxergo o sistema penal. Eu não acho que a criminalização ela seja a solução para problema nenhum. A criminalização, muitas vezes, ela traz uma mensagem de que o Estado está fazendo alguma coisa. Mas se a gente concretamente não aplica essa legislação, que é o que acontece, quando a gente pensa aqui na criminalização secundária, se essa legislação não é aplicada com efetividade, o que adianta criminalizar? Então, eu acho que a criminalização ela passa muito mais uma mensagem para quem tem medo da lei. Quem quer violar, parece que nem liga para ela. Então, eu confesso que eu sou muito contrária à criminalização. Eu acho que a criminalização desvinculada de qualquer política de conscientização, de educação, de informação, ela não parece fazer sentido.
me parece que se você informa a população dos riscos que ela corre com a doença e tudo mais, isso é muito mais efetivo do que você criminalizar o fato dela sair e infectar outras pessoas. Então, eu confesso que eu não... Isso é muito pessoal. Eu não concordo com a criminalização como possibilidade de resolução de problema algum. Eu acho que não é por aí que a gente caminha. Tá. E aí a segunda pergunta também do Luiz Felipe é: nesse cenário de pandemia, alguns juízes têm insistido em realizar audiência de instrução criminal através do Microsoft Teams ou do Skype, especialmente em casos de réus presos e mesmo com a discordância das partes. No limite, chegam a destituir o advogado/defensor e nomear um ad hoc para a prática do ato. O que você pensa sobre isso? De que maneira podemos nos valer nesses casos? De que meios podemos nos valer nesses casos? Você sabe que eu acho, Ana, que a pandemia talvez também tenha trazido essa resposta para todos nós. Nós, todos, professores, alunos, estamos continuando as atividades acadêmicas por meio dessas tecnologias. Tá funcionando? Tá andando. É perfeito? Não. Todos estão sentindo falta das aulas presenciais? Sim. Então, assim, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. A gente tem percebido que a tecnologia talvez possa auxiliar alguma coisa, mas ela de forma alguma substitui esse contato pessoal e tudo mais. Quando a gente pensa nas audiências por Skype, essa é a única possibilidade do sujeito falar com o juiz, se defender. Eu acho que a defesa fica muito comprometida. Sabe, talvez um quebra-galho, mas quebra-galho quando você está falando de privação da liberdade, de perder direitos, me parece horroroso, sim. Então, quebra-galho para a gente continuar as nossas atividades intelectuais, que a gente não fique parado nesse momento. Mas imagina, você está esperando essa audiência, a sua liberdade depende dela, aí um juiz que você vai ver um pedaço da cabeça só, porque a tecnologia ela não é perfeita, né? E aí o réu, que o juiz também vê um pedaço da cabeça, ninguém sabe quem é quem, não tem aquele contato, não tem a possibilidade de conversar. Então, sempre, né, faz muito tempo que essa discussão das audiências por Skype ou das audiências virtuais, ela circunda, né, o direito penal, mas acho que perde-se muito em qualidade quando a gente pensa em audiências via remota. Fer, a Júlia diz boa noite e depois fala que a observação ainda não chegou, então eu estou aqui aguardando. Vou pular, tá? Tá. A Arielle fala o seguinte: boa noite, parabéns pela excelente palestra. Em sua opinião, quão benéfico este caos carcerário, principalmente durante a pandemia, é para a política eugenista do atual governo? Ótimo, né? É ótimo. Parece... Dá para perceber que, assim... Lógico que a situação ela é absolutamente complicada, mas existem formas e formas de você lidar com as situações complicadas. Quando a gente tem um presidente da República, por exemplo, que diz que isso é uma gripe, que fala, olha, as pessoas morreram, eu não posso fazer nada. Quando a gente tem o Ministério da Justiça, que manda as pessoas ficarem presas em containers. Se isso não é uma política eugenista, o que é? Isso é a solidariedade humana sendo expressada? Não é, né? Então, me parece que faz todo sentido. Talvez alguns estejam querendo aproveitar essa oportunidade para eliminar lá os indesejáveis e tudo bem. E talvez a gente, às vezes, como sociedade, tenha se calado ou tenha aceitado que isso aconteça. Porque é isso mesmo, né? Parece que vidas valem mais, vidas valem menos, e o Estado está assumindo isso com todas as letras. A Arielle é minha aluna, ela sempre faz essas perguntas na veia, assim, ela não tem dó, sabe? Ela vai diretaço. A Jéssica faz aqui a pergunta. Boa noite, professora Fernanda. Ótima palestra. Costumamos associar o sistema penitenciário apenas levando em consideração o gênero masculino, se esquecendo das mulheres dentro do sistema penitenciário, principalmente as grávidas. Em relação ao atual cenário, as decisões estão indo no sentido de negar a prisão domiciliar? Qual a perspectiva nesse cenário? Vamos lá. Olha, o sistema é machista. Eu sempre digo que o sistema penal ele é
ele foi criado por homens e para homens, né? Então, as questões relacionadas à mulher, elas estão absolutamente à margem da maior parte das discussões. No sistema penitenciário feminino, pelo menos as notícias que eu tenho é que nem testagem está sendo feita. É uma população menor, então não se preocupa com essas mulheres, o pior está lá com os homens, então talvez vamos tentar concentrar algum esforço para que as coisas se resolvam lá. Então, o sistema, as mulheres, elas estão à margem da sociedade, elas estão à margem do sistema penal e do sistema penitenciário. Em relação às mulheres grávidas presas, primeiro que assim, se a mulher está grávida, ela não tinha que estar presa, né? É uma questão assim mínima de humanidade, de respeito ao outro. Existe já uma recomendação, que eu até acho tímida, mas que diz que as mulheres grávidas não devem ficar presas provisoriamente. Ou mulheres que tenham filhos até 12 anos, que sejam responsáveis por filhos até 12 anos. Essas mulheres não devem ficar presas provisoriamente. Então, já existe uma lei nesse sentido, né? Artigo 218 do CPP, salvo engano. Mas, se a mulher tem uma condenação definitiva, ela teria que ser presa. Então, é isso que a gente tem. Condenação definitiva, vai presa. Lá por aquela recomendação do CNJ que eu mencionei, recomendação 62, se fala especificamente das mulheres grávidas e se recomenda que elas não sejam presas. Agora, eu confesso que eu não pesquisei concretamente, acho até interessante e quero pesquisar, mas eu não pesquisei concretamente se as mulheres grávidas estão deixando de ser presas. Eu não tive tempo de pensar a respeito disso. Na verdade, quando eu preparei a apresentação de hoje, eu até queria direcionar um pouco para o sistema prisional feminino, mas acabei não tendo tempo de fazer. Então, o que eu sei é que a recomendação 62 do CNJ recomenda que as mulheres grávidas não fiquem presas, mas eu não sei se concretamente as decisões têm sido tomadas nesse sentido. Você sabe que eu até estou lembrando... Eu lembro as coisas pela metade, mas se você entrar no site do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, eles fizeram um documentário muito legal, de uns 30 minutos, está disponível lá, sobre as mulheres presas e que estão grávidas. É muito legal. Acho que é Mães que... Não sei como chama também, por isso que eu esqueço mesmo. Mas se você é um projeto só para discutir a questão das mulheres, das mães dentro do sistema prisional, tem um documentário excelente. Lá no site do IDDD é bem legal ver essa realidade. Legal triste, né? Legal/triste. Obrigada, Fer. Suzana, eu vi que você reeditou sua pergunta aqui, daqui a pouco eu vou nela. A Júlia, que tinha dito que ia comentar aqui. O que foi dito em relação ao pensamento majoritário da sociedade, dessa visão de que, abre aspas, vivemos em um mundo e os presos em outro, fecha aspas, pela fala da professora Fernanda, sobre possíveis propostas do Moro e do Mandetta, aqui mencionadas, acho que fica claro que o próprio Estado acaba transmitindo uma determinada visão utópica sobre o encarceramento. Não sei se estou me fazendo clara, mas é como se ao mesmo tempo em que a sociedade visa a prisão como uma boa forma para a punição, o Estado se mostra despreparado quando o assunto é propor medidas que melhorem a situação. Acho que foi mais um comentário. Se você quiser comentar em cima dele, Fer. Eu só não sei se o Estado está despreparado para lidar com a prisão ou se ele está lidando do jeito que ele acredita que tem que lidar, sabe? Não sei se toda essa falta de recursos para o sistema prisional é um problema decisório ou se é alguma coisa que é pensada. Eu tendo a crer que é alguma coisa pensada, porque não é possível que alguém faça tudo errado em relação ao sistema prisional. Não é possível que nada se acerte. Então, eu quero economizar dinheiro. Você quer economizar dinheiro? Aplica a pena restritiva de direitos. Então, assim, tá tudo muito claro, sabe? É como se as coisas fossem muito simples. Então, acho que existe, não é só uma falta de possibilidade. Acho que tem muito a ver com uma decisão de prender e esquecer aquelas pessoas ali. Porque isso é popular, né? Então, como eu mencionei lá em relação ao meu amigo, que comentaram na entrevista que os presos têm que morrer, prender pessoas, aumentar, recrudescer a legislação, são medidas que são populares. Então, os governantes assumem elas e sabem que com isso eles vão ganhar alguns pontos com a população. Aí a pergunta da Suzana. Professoras, boa noite. Sempre uma grande oportunidade vê-las e ouvi-las. Muito obrigada, Suzana.
Professora Fernanda, considerando que a pandemia escancarou a crise social que estamos inseridos, houve, em alguma medida, uma exposição da problemática vivenciada nos presídios, no sentido de violações constantes? Ou o movimento de criminalização tem se fortalecido? A pergunta caminha no sentido da militarização da gestão da crise e potencialização de criminalizações diversas nesse momento. Acho que ninguém está ligando para o sistema penitenciário. Acho que não. Essa crise, acho que a grande preocupação é, talvez, a Covid sair do sistema e prejudicar os cidadãos de bem, sabe? Mas não vejo uma preocupação efetiva, isso por meio das medidas que foram tomadas pelo poder público, não vejo uma preocupação efetiva em melhorar o cumprimento da pena, evitar a disseminação da doença dentro dos presídios. Me parece que talvez essa pandemia até seja uma oportunidade, sabe? Para que, sei lá, se alguns morrerem, tem mais espaço e a gente começa assim mais tranquilo. Então, eu não vejo mesmo nada positivo, sabe? Me parece que é uma oportunidade mesmo para que quem está lá continue lá e morra pela doença e a gente começa com um sistema um pouco mais enxuto. E a pergunta do Jadson, que já tinha falado boa noite antes, o que leva o Estado a demorar tanto para dar sentença definitiva? Quais os caminhos para minimizar essa realidade? Mas sabe que, olha, muito se diz que o problema é a quantidade de recursos, né? Tem muito recurso, isso se fala, é um pouco chavão, né? Tem muito recurso, e aí o réu fica recorrendo e nunca termina. Não, acho que o problema, a gente não pode colocar o problema no réu, né? Tudo é o réu, ele fez tudo. Então, até pela morosidade do judiciário, ele é o responsável. Então, me parece que isso não faz sentido. Mas, se a gente quer que as coisas andem mais rapidamente, a gente precisa reestruturar o sistema penal. Então, a gente precisa investir nele. Então, a gente precisa de mais policiais, a gente precisa de mais juízes. Então, a gente precisa fazer com que esse aparato tenha uma estrutura melhor para poder dar conta do trabalho que é realizado. A gente não pode, a gente tem essa tendência a sempre dizer que o réu é culpado. Ele não é culpado, é interesse dele também que esse processo seja resolvido. Então, ele não pode ser acusado pela demora. E outra, ele está recorrendo muito. Mas se você está preso, você vai recorrer até onde você puder, até que você consiga a sua liberdade. Então, me parece que o problema não é a quantidade de recursos, o problema não é o réu querer protelar para tentar a prescrição. Me parece muito evidente que a gente precisa reorganizar esse sistema, reestruturar esse sistema. Ou, talvez, né, pensando numa perspectiva mais ousada, se a gente diminuísse a quantidade de crimes, muito provavelmente a gente não teria tantos processos assim. Né? A gente quer criminalizar tudo, a resposta que a gente dá para qualquer problema está no direito penal, aí a gente tem um monte de processos, muitos processos por condutas bobas, mas o judiciário está lá tendo que lidar com eles. Então, tem duas questões aí. Vamos reorganizar o sistema penal como um todo e vamos descriminalizar, né? Por que a gente coloca tudo para ser resolvido pelo sistema penal? Excelente, Fernanda, muito obrigada. Bom, infelizmente, nós vamos chegando ao final do nosso encontrinho, principalmente porque chegou agora às 19h, tem bastante gente que tem aula agora, via webinar. Eu queria agradecer demais, Fernanda, a tua disponibilidade novamente, a forma como você expõe. Eu sempre gosto muito porque eu não entendo nada de direito penal, então quando você fala, eu acho que eu estou entendendo alguma coisa. E isso é bom, porque pelo menos eu consigo acompanhar o raciocínio. Então, muito obrigada, fico muito contente, acho que você tocou em pontos essenciais, mesmo que a gente tenha focado na pandemia, é muito importante ver que há um esgarçamento do próprio sistema que não foi criado pela pandemia, ele está se mostrando, assim como todos os outros problemas da sociedade, né? Então, fico extremamente feliz. Antes de te passar a palavra para você despedir, queria agradecer também novamente a presença de todo mundo, as perguntas que vocês dirigiram, por vocês terem ficado aqui até agora, e convido vocês para, na semana que vem, nós não temos uma palestra efetivamente desse ciclo, que discute a Covid, o direito em tempos da Covid, mas nós temos um seminário, Encruzilhadas do Direito,
diálogos necessários com o título Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Unicamp e com o apoio da FAPESP. Nós vamos conversar com o Francisco Figueiredo de Souza, que faz doutorado na Universidade de Birmingham, e com o professor Dr. Rafael da Costa Freiria, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, e com o professor Dr. Alessandro Sanches Pereira, que é presidente do Instituto 17, que é uma ONG, que eu também sou cofundadora dela, e vão discutir aí esses objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a nossa palestra, ao invés de ser à noite, vai ser à tarde, às 2 horas. Então, aguardo vocês lá. Fernanda, obrigada mais uma vez, né? Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. E espero ver você de novo, logo, não só via webinar. Ana, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, você sempre se lembra de mim, eu fico muito feliz por isso. Foi muito legal essa oportunidade de conversar com os seus alunos e com outras pessoas aí que a gente nem conhece, né? E eu confesso que essas tecnologias me deixam super constrangidas, mas eu acho que talvez, né, a gente tem que lidar com isso mesmo. Eu queria dizer, né, agradecer a todos que me ouviram e dizer que vocês, né, não dá para negar, eu sou muito crítica do sistema penal, mas eu acho que a gente tem visto muita condescendência com esse sistema. Então, talvez, quando a gente ouve um pouco outro lado, ainda que não concordem integralmente comigo, e eu digo isso para os meus alunos, vocês não precisam concordar, vocês precisam parar para pensar. Mas parece que quando a gente ouve o outro ponto, talvez a gente tenha a possibilidade de parar para pensar como as coisas também estão caminhando, para que a gente possa rever ou encontrar a nossa posição em meio a tudo isso. Então, queria agradecer, dizer que foi um prazer, que eu tenho aprendido muito com essas oportunidades que a Ana tem me dado, e eu espero que a gente se encontre logo, Ana, quando tudo isso passar. Com certeza. Obrigada, viu, Fernanda? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Fê. A gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.